Salve, rapaziada. Dofi, Drake, na voz. Como sempre falo pra vocês, não leve a sério aquilo que eu falo, porque é somente as minhas opiniões e os meus pensamentos e nada mais. Rapaziada, eu reparei que no último vídeo eu repeti muito as gírias, tá ligado, mano, enfim. Eu fiquei pensando, falei, caramba, eu tô igual o Igão do Podpah. Eu acredito que a gente tem que ter uma linguagem das ruas, né? Mas não de uma forma exagerada como foi. Então, prometo pra vocês que nesses próximos vídeos vou melhorar aí. Queria falar hoje da importância da gente não ser pessoas boazinhas, né? Eu acredito que muitas das vezes, por querer agradar as outras pessoas, por querer ser aceito pelas outras pessoas, a gente acaba sendo pessoas boazinhas e no final as pessoas boazinhas só se fodem, né? Eu conheço um cara que ele tem um relacionamento com uma pessoa da minha família. E, cara, é assustador o quanto essa pessoa da minha família, né? No caso, essa mulher da minha família, é assustador o quanto ela pisa nesse cara, velho. E esse cara, ele é um cara bonzinho, tá ligado? Ele é um cara que todo mês tá dando algum presente. Todo dia tá tentando fazer alguma coisa pra agradar essa mulher. E nunca ela tá satisfeita. Nunca ela tá satisfeita. E muitas das vezes ele vem falar comigo algumas coisas assim, e antes eu tinha dó, falar, caramba, tipo, eu tenho que tentar ajudar esse cara, mas eu percebo que não vale a pena ajudar porque ele gosta de ser tratado assim. Infelizmente, ele se conformou em ser uma pessoa boazinha, porque normalmente as pessoas que são boazinhas são pessoas que não têm um amor próprio, que não têm, ele não tem capacidade de olhar pra ele e falar, cara, eu tô sendo um idiota, tô sendo um otário, né? Então muitas das vezes as pessoas boazinhas, elas são pisadas, cara. Eu me lembro também em um serviço que eu trabalhava que, enquanto eu era funcionário bonzinho, as coisas não andavam pra mim. Enquanto eu era aquele cara que chegava no horário, aquele cara que seguia tudo que o chefe falava. E, cara, eu era só mais um. Mas chegou um momento que eu me rebelei naquele serviço, cara, e comecei a ser o pior funcionário. Comecei a ser um dos piores funcionários e comecei a influenciar outras pessoas também. E, cara, depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ser tratado de uma forma melhor. Isso é uma coisa que realmente me impressiona, cara. Porque quando você é uma pessoa boazinha, as pessoas, seja no seu relacionamento, seja no seu serviço, seja na sua família, elas pisam em você sem dó, cara. Elas pisam em você sem dó. Então, é muito importante você deixar de ser bonzinho. Deixar de ser bonzinho, cara. A sociedade pinta que hoje o homem ele tem que ser um cara bonzinho, tem que ser um cara descolado, um cara aberto. Mas isso não faz parte da natureza do homem, né? E eu acredito também que não faz parte da natureza da mulher, né? Enfim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que ser bom, mas não bonzinho. A gente tem que ser pessoas boas, né? Mas não pessoas idiotas. Porque um bonzinho, a real, ele é uma pessoa idiota. Então esse cara que tem um relacionamento com uma pessoa da minha família, pô, ele dá tudo pra mulher dele, mas direto a mulher dele flerta em voltar com o ex dela. E eu já tive conversa com eles, eles, por vontade dela, eles abriram o relacionamento. Então, cara, é uma coisa muito bizarra. Tipo, é até difícil de falar, porque quando eu fico ouvindo essas coisas, não me dá nojo, mas eu falo, caramba, cara, como uma pessoa consegue viver desse jeito, tá ligado? Como uma pessoa consegue aceitar essas coisas simplesmente pra agradar uma mulher que, convenhamos, né? Por mais que seja da minha família, não vale a pena, cara. Não vale a pena, entendeu? Então, a pessoa boazinha só se fode. E se você é uma pessoa boazinha, você tá se fudendo. E se você não mudar, você vai continuar se fudendo, cara. Essa é a mensagem que eu tenho que falar pra você. Vira essa chave na sua cabeça e começa a ser uma pessoa boa. Não é uma pessoa boa, não é uma pessoa idiota, mas é uma pessoa que é bom nos momentos que tem que ser, né? A pessoa boa, ela não precisa ficar fazendo as coisas pra agradar as outras pessoas. Ela faz porque é o certo a se fazer, entendeu? Então você tem que mudar essa chave na sua cabeça, porque enquanto você ser um cara bonzinho, as pessoas vai pisar em você, as pessoas vai humilhar você, as pessoas vai fazer você de gato e sapato, né, como o ditado diz. E
cara, eu acho que não tem jeito mais humilhante de viver a vida do que esse, né? Então, cara, eu quero dar um conselho pra você. Começa a se amar. Eu acho que esse é o primeiro passo pra você conseguir parar de ser uma pessoa boazinha, parar de ser uma pessoa idiota. Começa a se amar. É, não importa quem seja. Ame primeiro a você e depois começa a amar as outras pessoas. Aí você vai começar a entender que não vale a pena ser bonzinho, né? Eu acho que Jesus dá um grande ensinamento pra gente, porque o segundo maior mandamento é amar as pessoas como nós mesmos. E, cara, como você vai conseguir amar as pessoas se você não se ama, né? Como você vai conseguir ser uma pessoa boa para as pessoas se você não tem amor próprio? A pessoa que é boazinha, ela não tem amor próprio, ela não consegue se amar. E ela precisa constantemente da aprovação das outras pessoas, ela precisa constantemente dos elogios das outras pessoas. E, cara, não seja assim. Não seja assim. Seja uma pessoa que se ame, e a partir do momento que você se amar, você vai se dar valor, e aí você não vai aceitar essas coisas que eu falei aqui pra você. Porque é muito triste, cara. É muito triste. Infelizmente, a maioria das pessoas que convivem com a gente são pessoas que tentam agradar as outras e muitas das vezes elas acabam sendo feitas de tapete pelas outras pessoas, né? Elas acabam sendo pisadas simplesmente porque elas não têm amor próprio, simplesmente porque elas querem ser boazinhas. Então, é muito importante você ter amor próprio, é muito importante você ser um cara mau, né? Às vezes a gente é ensinado que não, a gente tem que ser bonzinho, tem que ser good vibes. Não, cara, às vezes a gente tem que ser um cara mau. E quando eu falo de ser um cara mau, eu não falo de ser um cara violento, de ser um cara agressivo, mas um cara mau de falar não, um cara mau de negar certos pedidos, um cara. Não, a pessoa te pediu algum favor, não vou fazer, entendeu? Não quero fazer. É isso, eu acho que tá faltando isso pra gente. A partir do momento que você começa a agir dessa forma, cara, a sua vida começa a melhorar. É claro que as pessoas vão se distanciar de você porque aquele idiota que elas costumava pisar não vai existir mais. Mas eu acho que vale muito mais a pena viver uma vida, muitas das vezes, longe dessas pessoas do que ser um cara bonzinho, sabe? Então, seja um cara mau. E um cara mau, ele se ama. É uma coisa até meio maluca isso, né? Mas a pessoa que tem um amor próprio, ela no final, ela acaba se tornando um cara mau para as outras pessoas, né? Porque ela se coloca em primeiro lugar e deixa as pessoas em segundo lugar, né? Então, cara, para de ser bonzinho, por favor, para com isso, velho, porque tá feio. De verdade, tá feio. E começa a ser um cara que se ama, a ser um cara que não precisa ficar agradando todo mundo, né? E a partir do momento que você faz isso, a partir do momento que você se ama, a partir do momento que você se torna um cara mau, automaticamente as pessoas que vai querer começar a ser pessoas boazinhas com você para começar a te agradar. Eu falo por experiência própria, cara. Eu falo por experiência própria. Tudo que eu falo nesses vídeos aqui são as minhas vivências. É como se fosse um diário, esses vídeos, né? Então, a partir do momento que eu mudei essa chave dentro de mim, a partir do momento que eu falei, cara, não vou agradar mais ninguém, vou falar não, vou ser um cara mau, as pessoas mudaram a forma que elas me tratam. Então, hoje eu vejo que muitas pessoas, elas tentam me agradar de todas as formas. E é isso. Mas ao contrário do que todo mundo faz, eu não fico pisando em ninguém, não fico humilhando ninguém. Muitas das vezes eu aceito o que a pessoa quer me propor, outras vezes não. E é isso, cara. Então, é muito importante a gente não querer agradar todo mundo. É muito importante a gente ser um cara mau. É muito importante a gente deixar de ser bonzinho. E ser pessoas que realmente se amam. Pessoas que têm autonomia da própria vida. Pessoas que não se importam com a opinião dos outros e que não se importam em agradar os outros. Pra fechar o vídeo, cara, eu me inspiro muito em Jesus. Me inspiro muito em Jesus. E esses dias eu tava lendo a Bíblia e, cara, eu não vou lembrar onde, qual versículo que é, enfim, mas está na Bíblia. Uma pessoa chega em Jesus e fala assim, mestre, você não se importa em agradar as pessoas, não se importa com o que as outras pessoas falam. Então Jesus era o cara mais bondoso que existia na face da terra, que existiu na face da terra. Mas ao mesmo tempo ele era um cara mau, porque ele não se importava em agradar as pessoas. Ele era quem ele era, ele sabia quem ele era, ele se amava, amava a Deus. E é isso, cara. Depois começa
a estudar a vida de Jesus, não de uma forma religiosa, mas assim, como uma personalidade. Como a personalidade daquele homem era bizarra. Tipo, é uma pessoa que realmente eu me inspiro. Então, para de ser um cara bonzinho, um cara fraco,